Olá, meu nome é Regis Cordeiro e eu gostaria de lhe convidar a estudar a segunda viagem missionária de Paulo. Aqui nós podemos ver o nosso planeta Terra e a região que iremos estudar localizada entre a Europa, a África e a Ásia. Como podemos ver no lado inferior direito da tela, é onde está localizado Israel com sua divisão no tempo de Jesus, a Galiléia, Samaria e a Judéia. O Império Romano organizava os seus territórios em províncias. Durante o período do Novo Testamento, haviam 32 províncias em total. Tinham dois tipos de províncias, senatoriais e imperiais. As províncias senatoriais eram províncias que tinham pais, por isso cada província tinha um procônsul como governador. O procônsul tinha poucos soldados sob o seu controle. O outro tipo de província era chamada de província imperial. Essas províncias eram governadas por um procurador escolhido pelo imperador romano e mantinham legiões de soldados devido ao fato de serem menos estáveis. A Judéia era uma província imperial. Pôncio Pilatos, quem sentenciou o Senhor Jesus para a morte, é um exemplo de procurador. Ele governava a planície imperial da Judéia de 26 a 36 d.C. Nossa viagem começa mais uma vez em Antioquia. Antioquia era uma cidade da Síria, localizada ao sul do rio Orontes. Era a principal entre 16 cidades com o mesmo nome, criadas por volta de 300 a.C. Foi a cidade onde Paulo e Barnabé trabalharam, e foi a cidade onde os seguidores de Jesus pela primeira vez foram chamados de cristãos. Em Antioquia, Paulo chamou Barnabé para a viagem, mas eles discordaram sobre levar ou não João, chamado Marcos. Barnabé então levou consigo João para o Chipre, e Paulo e Silas partiram encomendados pelos irmãos para a segunda viagem missionária. E passou pela Síria e Sicília, confirmando as igrejas. Chegou também a Derbe e Listra. Listra era uma colônia romana criada em 6 a.C. por Augusto para proteger a rota imperial. Era parte da região da Galácia. Paulo sofreu várias perseguições em Derbe e Listra na sua primeira viagem missionária. E possivelmente se referia a essa região quando ele escreveu as cartas aos Gálatas. Em Listra, Paulo e Silas encontraram a Timóteo. Paulo circuncidou Timóteo e Timóteo se juntou a eles para seguir em viagem. Em Atos 16:6 lemos: E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mícia, tentavam ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mícia, desceram a Troade. Aqui nós podemos ver os restos da casa de banho em Troade. Aqui nós agora vemos os restos do templo. E em Troade, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia lhe rogava pedindo ajuda. Então eles partiram imediatamente para a Macedônia. Em Atos 16:11 continuamos. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Filipos era o destino da carta aos Filipenses, fez também parte da terceira viagem missionária de Paulo, era a principal cidade desta parte da Macedônia, e aqui nós podemos ver a foto das escavações da cidade. Em Filipos, Deus salvou a Lídia e toda a sua casa, e foram batizados. Paulo expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora. Paulo e Silas foram então açoitados e presos. O Senhor salvou o carcereiro e todos os seus, e foram batizados. Paulo e Silas foram soltos da prisão, e finalmente foram para a casa de Lídia, para ver e confortar os irmãos. Continuando em 17:1 lemos: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo compôs 2 cartas para a igreja de Tessalônica,
era a cidade de Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo na sua terceira viagem missionária, e pouco da cidade antiga é visível hoje, pois a cidade moderna foi construída sobre ela. Em Tessalônica, Paulo pregou Cristo na sinagoga, alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, como podemos ver em Atos 17:4. Os judeus se revoltaram contra Paulo e os irmãos, e em Atos 17:10 continuamos. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Aqui nós podemos ver a muralha da cidade antiga de Bereia e a sinagoga judeia antiga. Em Bereia, os judeus locais foram considerados mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Muitos creram no evangelho. Os judeus de Tessalônica chegaram a Bereia para perturbar os irmãos. Então os irmãos ajudaram a Paulo a sair de imediato para os lados do mar, enquanto Silas e Timóteo continuaram em Bereia. Em Atos 17:15, lemos: Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Atenas era uma das cidades principais da antiguidade, também uma das principais cidades-estados do Império Grego, considerado berço da civilização ocidental e da democracia, assim como centro de arte e cultura no mundo antigo. Em Atenas, o espírito de Paulo se revoltava ao ver a idolatria dominante na cidade. Paulo pregava na sinagoga e também na praça todos os dias. Paulo pregou Cristo no Areópago e alguns escarneceram da mensagem, mas alguns creram. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Corinto era a cidade onde veneravam Afrodite, deusa grega, e depois Diana, deusa romana. Cidade prominente do Império Grego e capital da província da Acaia, no Império Romano. Estima-se que no tempo dos apóstolos tinham aproximadamente 700.000 habitantes. Enquanto em Corinto, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila e sua mulher Priscila, fazedores de tendas. Paulo morava e trabalhava com eles fazendo tendas. Todos os sábados pregava na sinagoga, persuadindo judeus e gregos. Silas e Timóteo desceram da Macedônia e Paulo se entregou totalmente a pregar a palavra. Os judeus se opuseram a ele, então Paulo sacudiu as vestes e foi pregar aos gentios. Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios creram e foram batizados. O Senhor visitou a Paulo de noite numa visão, declarando a sua proteção. E Paulo ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Os judeus levaram Paulo ao tribunal perante Gálio, procônsul da Acaia. Gaio os expulsou do tribunal ao saber que a acusação deles contra Paulo não era relevante à lei romana. Os judeus então agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Finalmente, em Atos 18:18, lemos: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas despedindo-se disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Aqui terminamos a segunda viagem missionária de Paulo, e podemos ver mais uma vez a maneira maravilhosa que Deus criou sua igreja e a espalhou por todo o mundo, trazendo as boas novas da salvação que veio através de Jesus Cristo. Deus o abençoe.